Bom dia, pessoal. Meu nome é Maiana, sou do Centro de Pesquisa UNASUS Amazônia, Pesquisa e Desenvolvimento UNASUS Amazônia, e eu vou fazer essa apresentação para vocês sobre a metodologia da pesquisa científica. É mais um bate-papo, assim, de verdade. Não quero que seja uma coisa cansativa, apesar de quando a gente vê esses nomes, a gente já se assusta logo, acho que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Sobre pesquisa, principalmente, Gil, ele diz que pesquisa é um procedimento racional e sistemático, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Ou seja, tudo que a gente faz na vida, na verdade, é pesquisa. Quando a gente não sabe de alguma coisa e a gente vai descobrir a forma que essa coisa é feita, a gente já está pesquisando. E ela pode ter ordem intelectual, que é quando você quer conhecer sobre algo que você não conhece, ou ela pode ser de natureza prática, quando, além de conhecer algo que você não conhece, ou então que você até conhece, mas você quer melhorar aquilo que você vai fazer. Um exemplo na vida de vocês é metodologias ágeis. Eu não sei se vocês trabalham com isso, mas, por exemplo, existem maneiras de você fazer tarefa e existe a metodologia ágil em que toda uma equipe comunica as suas tarefas para que todo mundo fique ciente, todo mundo se ajude. Isso é uma forma de pesquisa de ordem prática, porque você pesquisa um novo método e coloca esse método em prática. A pesquisa ela é classificada tanto por objetivo quanto por procedimentos técnicos. O que significa isso? Que dependendo do tipo de pesquisa que você quer fazer, você vai fazer uma abordagem para poder produzir aquele conhecimento que você quer. Ela pode ser de ordem exploratória, em que busca o aprimoramento das ideias ou a descoberta das intuições. Normalmente você responde perguntas como qual, onde e como fazer determinada coisa, determinado tema. Ela pode ser descritiva, onde ela busca a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Então, assim, na verdade, ela não é bem uma pergunta, ela já vai descrever aquilo, você já vai com o intuito de descrever algo. Ou ela pode ser explicativa, onde você vai identificar os fatores que determinam e que contribuem para a ocorrência de fenômenos. Normalmente, ela se responde por quê, com porquê. Por que que isso acontece, como é que isso acontece. Esses são os 3 tipos de pesquisa baseados no seu objetivo principal. Aqui eu dou um exemplo com o tema relação entre idosos e as tecnologias. Se ela fosse uma pesquisa exploratória, como ela poderia ser abordada? A comunicação de idosos com Alzheimer por meio de tecnologias. Por quê? Porque eu não sei como é que funciona o comportamento dessas pessoas com Alzheimer. Então, eu não sei como é que eles se comunicariam por meio das tecnologias. Então, é uma coisa que eu vou descobrir, é uma coisa que eu vou explorar, literalmente, porque é um assunto que talvez não seja tão explorado. Ela pode ser descritiva quando eu digo que o uso do WhatsApp por idosos de faixa etária de 60 anos, que eu vou pegar um público específico e vou começar a descrever o uso deles com uma tecnologia específica. No caso, eu especifiquei aí o WhatsApp. Ou ela pode ser explicativa quando eu digo que eu quero conhecer os fatores que levam os idosos a terem dificuldades de usar tecnologias de comunicação, que eu quero explicar o porquê que os idosos têm dificuldade disso. Vocês conseguem perceber a diferença das 3? Então, assim, classificando por objetivos, dependendo do que você quer pesquisar, do que você quer fazer, qual é a sua dúvida, o problema-chave da sua pesquisa, você pode classificar ela em 3 tipos. Quando você classifica ela nesses 3 tipos, quando você vai pesquisar uma metodologia, ela já tem passos pré-determinados, dependendo desse tipo de pesquisa que você vai fazer. Mas ela também pode ser classificada por procedimentos técnicos, ou seja, é você considerar todo o ambiente, as variáveis e os dados que vão ser coletados durante a pesquisa e como é que você quer fazer isso, não simplesmente pesquisar. Ela pode ser bibliográfica quando você utiliza de documentos bibliográficos, consultas, como livros, como guias, manuais, enfim, todo documento que já está documentado e editado, já teve um tratamento. Ela pode ser documental. As pessoas costumam confundir pesquisa bibliográfica com pesquisa documental. A diferença da pesquisa bibliográfica para a pesquisa documental é que a pesquisa documental ela lida especificamente com documentos que não receberam tratamento. Por exemplo, relatórios de alguma empresa, anotações, apresentações em seminário. Tudo isso você pode usar para a sua pesquisa, mas aí você tem que basear na pesquisa certa para você poder utilizar. Ela pode ser experimental quando você seleciona um objeto de estudo e observa as variáveis dele.
Ou seja, por exemplo, eu posso pegar aquele lá do idoso, vou pegar idoso da faixa de 60 anos, vou ver como é que ele se comporta com o WhatsApp, ou como ele se comporta com, deixa eu ver, Slack, que é uma outra ferramenta de comunicação, e observo o comportamento dele com essas duas ferramentas e vejo qual é a que mais se adequa à realidade dele. Ela pode ser uma pesquisa ex post facto, que ela é basicamente parecida com a pesquisa experimental, só que a diferença é que você vai ver a relação das variáveis depois que o fato já aconteceu. Você não vai induzir aquele fato. O fato já aconteceu e você vai verificar quais foram as consequências dele. Ela pode ser um estudo de corte também, que você pega um grupo de pessoas específicos, por exemplo, pessoas de uma comunidade indígena no interior do Amazonas, como lidam com tecnologia. Você vai pegar aquele corte da aldeia, sei lá, Ticuna. Estou falando aqui um nome aleatório. E aí você vai estudar sobre aquele tipo de pessoa com o uso daquele tipo de tecnologia. Você está fazendo um corte num grupo social. Você está pegando uma amostra, uma variável. Pode ser um levantamento, que é a interrogação direta com as pessoas, quando você vai buscar direto na fonte. Por exemplo, eu tenho como ir a essa aldeia, então eu vou até essa aldeia, eu vou conversar com os índios, eu vou mostrar para eles como é que funciona o WhatsApp, eu vou mostrar para eles como é que funciona o Slack. Isso é um levantamento, onde você vai direto com as pessoas que você está pesquisando. Ou direto na fonte também, não só pessoas. Ela pode ser um estudo de campo. A diferença algumas pessoas também confundem estudo de campo com levantamento. Qual é a diferença? É o aprofundamento das questões. Normalmente o levantamento ele vai com a pessoa, mas o estudo de campo ele não está evidenciando a quantidade de pessoas que você vai entrevistar, mas ele quer ver a profundidade daquelas pessoas. Ou seja, você pode até conversar com 2 ou 3 pessoas, mas aí você vai aprofundar mais no conteúdo, você vai observar mais. Ou pode ser também um estudo de caso, em que ele é mais profundo e mais exaustivo em determinado ambiente. Por exemplo, quando você vem aqui no Telesaúde, se eu quisesse fazer, poderia fazer um estudo de caso de como é que é o funcionamento do Telesaúde dentro da UEA. Então, qual o ambiente que eu escolheria? Eu não escolheria qualquer UEA, eu escolheria a UEA ESA, especificamente a sala de vocês. Então, isso seria um estudo de caso, porque eu observaria toda a rotina de vocês. Então, assim, existem esses vários tipos de pesquisa. E isso não quer dizer que você não pode utilizar mais de uma. Então, assim, normalmente você não faz uma pesquisa só. Assim, só bibliográfica, só exploratória. Você sempre pode fazer combinações da classificação da pesquisa de objetiva com objetiva e procedimentos técnicos, utilizar mais de um procedimento, e procedimentos técnicos com procedimentos técnicos também. Nada impede que você utilize mais de um. Mas por que eu falei tudo isso dessa classificação? Porque é justamente a classificação que vai definir o método e a estrutura do trabalho que vai ser aplicado, da pesquisa que vai ser realizada. E a pesquisa, assim, principalmente, ela consiste nessas 3 fases. Ela tem a fase decisória, onde é feita a escolha do tema que você quer abordar, principalmente, a escolha do tema, a definição e delimitação do problema da pesquisa. Você basicamente escolhe o universo que você quer abordar e qual é o problema que você quer abordar naquele universo. Ela vem para a fase construtiva, em que você planeja e executa a pesquisa, que é a parte de escrita, a parte de levantamento de campo, se você for, a parte de estudo de caso, enfim, é você viver o que você vai pesquisar. E tem a fase redacional, que é quando você pega todos os dados que você coletou e você vai sintetizar de forma organizada e transformar na tua redação, na tua escrita, da tua pesquisa, de forma visual. É válido ressaltar que dado é diferente de informação. A gente nunca pode dizer, eu vou fazer um levantamento de informações. Isso não existe. O dado, ele é um conjunto de valores e ocorrência em estado bruto. Ou seja, é quando eu pego e digo assim, existem 7 pessoas aqui no Telesaúde. Isso é um dado. Dessas 7 pessoas, 3 são mulheres. Isso é um dado. Aí, quando eu junto esses dados enfim, eu analiso todos os dados que eu coletei do Telesaúde e eu gero uma informação com esses dados, por exemplo, não estou citando que isso é verdade, mas assim, estou utilizando como exemplo. Percebe-se que no Telesaúde, das 10 pessoas que existem, 3 são mulheres e apenas essas 3 têm ensino superior completo.
Isso é uma informação relevante para o meu projeto de pesquisa, porque isso pode influenciar em alguma coisa. Porque eu já posso pressupor que as mulheres que têm ensino superior atuam, por elas serem ensino superior, podem atuar no cargo mais alto. Ou os homens que têm ensino superior podem atuar no cargo de maior responsabilidade. Enfim, isso é uma informação que eu tenho. O dado é que são mulheres que têm ensino superior e que têm um cargo elevado, de maior responsabilidade. A informação é quando eu pego esses dados todos e sintetizo. Mulheres de ensino superior no telesaúde atuam em cargos de alta responsabilidade. Isso é uma informação, que é a ordenação e a organização dos dados. Então, todo levantamento que você faz direto, você nunca coleta informação, você sempre coleta dados, e aí o que você faz com esse dado vira uma informação no seu trabalho. Recentemente, eu peguei um trabalho para corrigir, e uma aluna tinha feito um questionário. E ela colocou esse questionário como resultado do trabalho dela. Isso não pode ser um resultado, porque um questionário, ainda mais para um leitor que não participou da tua pesquisa, não quer dizer nada. Eu leio um questionário lá e digo, foram entrevistadas 100 pessoas. Dessas 100, ela me coloca um gráfico lá, 50 são mulheres, 50 são homens. Mas e aí? Qual que é a importância disso para a sua pesquisa? Você não me disse. Qual era seu foco? Era entrevistar mulher, entrevistar homem, mas você pegou de maneira geral para saber qual que era o mais... o que tinha maioria no seu tema? Enfim, você tem que pegar esses dados e converter em informação para o leitor, porque a pesquisa, ela visa solucionar um problema e não trazer mais problema para quem está lendo. E a ideia é sempre que alguém se baseie no que você fez para construir novos saberes. Então, assim, quando você traz mais dúvida, não é uma pesquisa válida. E o projeto de pesquisa, qual que é a estrutura dele? A estrutura de um projeto de pesquisa, normalmente, ela compreende a ordem de apresentação dela. É um resumo... Opa, posso pegar aqui? Não pega na TV. É um resumo, a introdução, o referencial teórico, metodologia, resultados, discussão, considerações finais ou conclusão e referências. Eu coloquei as duas aqui, no final eu vou explicar a diferença das duas, que também gera um pouquinho de confusão. Mas, assim, essa aqui é a ordem de apresentação, mas ela não é a mesma ordem que você executa as tarefas. A ordem de execução da tarefa é diferente. Você sempre começa pela parte de introdução, em seguida você faz a metodologia, porque a metodologia vai definir como é que você vai trabalhar. Você procura embasamento no referencial teórico, embasamento de outros autores da temática que você quer explorar. Você vai gerar com isso os resultados, que são os dados que você coletou. A discussão é justamente a síntese desses dados, é quando você vai analisar os dados, a consideração final, a conclusão, as referências e, por último, só que vem o resumo. Eu tenho uma amiga que ela costuma fazer o resumo antes, e eu não sei como ela consegue fazer isso, porque no final ela sempre tem retrabalho. Não tem como você resumir algo que não está pronto. Não tem. Então, assim, sempre vai ser por último. O que eu, Maiana, faço? No geral, as pessoas costumam utilizar de 1 a 5 palavras-chave para fazer uma pesquisa. Eu costumo utilizar 3, e eu sempre coloco 2 como opcional. Por quê? Porque as palavras-chave elas vão identificar as temáticas principais do teu trabalho. Então, se você utiliza mais de 3, eu já acho 3 bastante, mas se você utiliza mais de 3, você tem que abordar com bastante relevância todas as palavras-chave dentro do seu trabalho. Tem que ficar evidente. E como é que você faz essa escolha? Você faz a escolha pegando a palavra que abrange, tipo, de maneira geral, de maior forma, o assunto que você quer falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo como designer. Eu quero falar de interação humano-computador. Dentro de interação humano-computador, existe a questão de usabilidade, da experiência do usuário. Mas como eu sei que é uma questão intrínseca, uma questão que uma é referente à outra, eu não vou colocar as duas como palavra-chave. A não ser que, assim, a temática principal do meu trabalho seja a experiência do usuário. Mas, se assim, eu sei que uma complementa a outra, não tem por que eu colocar. Daí eu coloco só a principal e escolho 3. Por que 3? Porque quanto maior o número de palavras-chave que você coloca, maior a abrangência do seu trabalho que você vai ter que fazer. Enfim, mais trabalho você vai ter, mais pesquisa você vai ter que fazer, e você vai ter que ser conciso em todas as temáticas que você abordar. Começando pela introdução. Depois que você define as palavras-chave, você faz a introdução do trabalho. E a introdução do trabalho, ela basicamente vai literalmente introduzir o seu trabalho para o leitor.
Normalmente, a primeira coisa que o leitor lê depois do resumo, se o resumo para ele foi interessante. E a introdução, quando ela é feita num trabalho maior, ela tem esses tópicos, subtópicos aqui que eu coloquei, divididos. Mas quando ela é feita num artigo, por exemplo, que é o objetivo de vocês, ela é intrínseca, ela é dividida basicamente em parágrafos. A gente sempre começa com a contextualização do tema, em que a gente esclarece a temática das palavras que a gente vai usar. Eu costumo dividir em parágrafo. Como eu uso 3 palavras-chave, para cada parágrafo eu descrevo sobre uma palavra-chave. E assim, na última linha, a minha técnica é na última linha de cada parágrafo, já chamar o próximo parágrafo da próxima palavra-chave, fazer uma ligação entre as 2 palavras-chave. Por quê? Porque senão o texto fica sem sentido. Eu posso falar, a casinha é amarela e eu gosto de casas amarelas. A minha área temática é casa, jardim e, sei lá, e parquinho de diversões. Se eu não fizer nenhuma ligação com o próximo parágrafo, que seria jardim, eu vou quebrar totalmente o raciocínio do leitor. Isso não é interessante, até porque a ideia das palavras-chave é montar o seu universo de pesquisa. Então, a partir do momento que você não liga, não faz o menor sentido, porque não tem ligação temática, não tem ligação do tema, não tem. Em seguida, você define a problemática. A problemática é o problema principal da sua pesquisa. O que você quer responder com a sua pesquisa? Normalmente, a problemática ela se assume em formato de pergunta. Vou dar um exemplo aqui. A gente fez um artigo recentemente lá na UnaSUS sobre gamificação para adulto. O nosso foco era falar sobre o nosso resultado de P&D do Tech in Health, que a gente fez um joguinho para as pessoas capturarem e tudo mais. E a gente queria falar sobre essa nossa experiência, se deu certo, se deu errado, quais foram os aprendizados, o que as pessoas poderiam fazer para melhorar isso. E o nosso problema principal foi, será que gamificação com adulto em um evento científico funciona? Esse era o nosso maior problema, a gente queria saber, funciona ou não funciona? E esse foi o problema que a gente quis responder no decorrer da pesquisa. Os objetivos. Os objetivos, eles dizem o que você vai fazer para você responder esse problema. Normalmente, as pessoas costumam colocar já o resultado como objetivo. Por exemplo, vou citar um outro exemplo de um orientando meu. Ele veio com o objetivo de falar comigo e ele falou assim, eu falei, qual que é o objetivo do seu trabalho? Ele falou, criar um artbook. Aí eu falei, esse é o objetivo, esse é o resultado. Ele falou, não, é o objetivo, eu quero fazer um artbook. Eu falei, mas por que você quer fazer um artbook? Ele, porque eu quero mostrar como é que é o processo criativo de design para as pessoas, eu quero mostrar como é que as coisas funcionam para as pessoas valorizarem o profissional de design. Aí eu falei bem assim, então esse não é seu objetivo, é seu resultado. Porque seu objetivo é o quê? Mostrar o processo criativo de design e valorizar o profissional de design. Como é que você vai fazer isso? Você não sabe. Você quer fazer um artbook, mas é um artbook que funciona? É com artbook que você vai conseguir valorizar? E, no final, na pesquisa dele, não foi um artbook que as pessoas queriam um vídeo. E assim, mas na cabeça dele era um artbook. E a pesquisa dele mostrou que não era isso. Então, assim, você sempre tem que ir com o seu objetivo, pegar aquela questão que você fez, traçar um objetivo baseado naquela questão, mas não mostrar o resultado que você quer que dê, para você não induzir sua pesquisa ao erro. Você tem que ir atrás das fontes mesmo. Normalmente, eu costumo utilizar a taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? Ela é uma tabela de objetivos educacionais. Conforme você olha da esquerda para a direita, o nível de dificuldade aumenta. Então, quando você diz que você só vai recordar ou compreender algo, e recordar, lembrar, enfim, identificar algo, você tem um nível de dificuldade menor. Porque você só vai identificar, você só quer identificar alguma coisa. Quando você vai entender, idem. Quando você vai aplicar, você já tem um nível de dificuldade maior, porque você tem que ir a campo, você tem que aplicar o que você vai fazer. Quando você vai analisar, você tem um nível de dificuldade muito maior, porque você vai pegar algo existente e você vai dar a sua visão sobre aquilo. E você tem que ter, desculpe a palavra, mas muito cacife para dar a visão de alguma coisa. Você tem que entender muito sobre aquele assunto para dizer se é certo, se é errado, como é que faz. Assim como quando você vai avaliar ou criar alguma coisa. Então, quanto maior o nível de dificuldade, você usa esses objetivos. Esses objetivos aqui só tem alguns exemplos: reconhecer, listar, definir, rotular,
interpretar, executar, diferenciar. Existem outros exemplos de objetivo para você colocar num trabalho de pesquisa, num projeto de pesquisa. Mas esses aqui, eles identificam uma ação. Então, assim, a ação que você vai tomar. Eu já vi trabalhos em que a pessoa colocava bem assim, qual é o seu objetivo? Observar. O que é observar? É você só olhar aquilo, mas você não dá parecer nenhum, você não fala nada, você não lista, você não faz nada, você só olhou. Então, assim, isso não é um objetivo. O objetivo da sua pesquisa, ela tem que mostrar uma ação relevante para a tua temática. Na introdução, você também tem a justificativa, em que você explicita a importância da realização da sua pesquisa. Eu costumo dividir ela em importâncias temáticas. Eu não coloco em tópicos, como está aqui, mas eu coloco, dentro do próprio parágrafo, eu faço essa divisão. Por exemplo, existe a importância social, educacional, mercadológica, científica. Aí, dentro do próprio parágrafo, eu tento encaixar e mostrar como isso vai acontecer. Se eu for fazer uma tecnologia educacional para idosos, então a importância dela principal seria educacional. Então, ela é educacional porque ela vai lidar com idosos. Se eu for tratar com idosos com algum tipo de problema, aí eu já digo assim, esse trabalho justifica-se com importância educacional por lidar com educação para idosos, bem como socialmente mostra-se importante para idosos com Alzheimer, com Parkinson, alguma coisa assim. Eu tento encaixar a importância da pesquisa nessas áreas temáticas, porque isso valoriza muito mais o trabalho que a gente vai fazer. Então, assim, você escolhe as áreas temáticas e você vai abordando. Quanto mais áreas temáticas, mais trabalho você vai ter. Então, assim, escolha 3, não existem só essas aqui, mas, tipo, você pode contribuir cientificamente com achados sobre determinado tema, e aí seu trabalho pode ser usado de base para outros trabalhos, enfim. A delimitação do estudo. Nessa parte é a principal, porque você vai mostrar o seu escopo, o que está dentro e o que está fora. Você vai dizer até onde você vai e como é que você vai fazer isso. Por exemplo, se eu quero tratar com idosos com Alzheimer, quem que é considerado idoso? Eu não sei, a partir de quantos anos é considerado idoso? 60? Então, eu tenho uma gama de 60 para cima. É muita gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou delimitar o meu público. Idosos na faixa etária de 60 e 70 anos. Isso já é uma delimitação. Outra delimitação, residentes na cidade de Manaus. Ou seja, eu só vou tratar com esse corte, digamos assim, de público. Idosos de 60 e 70 anos, residentes na cidade de Manaus, que são ativos tipo, socialmente, que fazem faculdade, ou fazem algum curso, ou praticam esportes. Isso é a delimitação da minha pesquisa. Ou seja, não é qualquer idoso, não é o idoso lá do Rio Grande do Sul, não é o idoso do interior do Amazonas, é o idoso daqui de Manaus. Esse corte pode ser maior, obviamente, mas assim, isso é a delimitação do estudo. A hipótese, ela é as respostas supostas que você tem ao seu problema. Como aquele problema que eu citei lá no início. Será que gamificação adulta no evento de produção científica vale a pena? Tipo, é uma coisa sustentável? Uma hipótese é quando você pega duas premissas, duas coisas que você supõe, baseado em fatos que você já leu, coisas que você já leu, e você faz uma terceira premissa. Usando outro exemplo aqui, falando sobre reciclagem. Eu acredito que a gamificação, a reciclagem ela é um processo chato. As pessoas não costumam fazer reciclagem. E isso mostram os dados, porque assim, aqui em Manaus já foram recolhidas mais de 100 toneladas de lixo não reciclado, porque as pessoas misturam tudo. Então, assim, a gente entende que é um processo que as pessoas não fazem por acharem chato. E a gamificação, ela torna qualquer atividade lúdica. Então, essas são as duas premissas que eu tenho. Reciclagem é um processo chato e gamificação torna qualquer atividade lúdica. Ou seja, a pessoa vai fazer algo porque ela vai ser recompensada. Ela vai ter uma recompensa, enfim. Então, eu suponho, fazendo uma terceira premissa, que se eu gamificar o processo de reciclagem, se eu fizer algo para as pessoas, que as pessoas ganham em troca alguma coisa com o processo de reciclagem, elas vão querer reciclar. Essa é a minha premissa. Então, eu pego duas premissas baseadas em coisas que eu já li e faço uma terceira. E aí, o meu estudo, ele pode negar ou pode afirmar essa premissa.
eu posso dizer realmente, a gamificação na reciclagem funciona, ou tipo, não funciona. Meu estudo provou que não funciona. E, por fim, a gente faz a metodologia, antes de começar realmente a pesquisa prática. Essa metodologia, eu citei aqui só 3 principais, digamos, áreas temáticas de metodologia. Existe a científica, em que ela é basicamente pesquisa mesmo, pode ser pesquisa básica ou aplicada, mas ela é pesquisa pura. E existem alguns autores, eu já coloquei aqui, Marconi Lakatos, Gil, Gerard e Silveira. Existe a projetual, que é quando você coloca a mão na massa, normalmente é utilizada em design, que tem Baxter, Loback e Bonfim. Existe a metodologia da engenharia de software, que é o Scrum, que ele não é bem uma metodologia, ele é um framework ágil. E existem outros tipos de metodologia também. E a metodologia ela é basicamente os procedimentos que você vai usar. Fazendo uma analogia bem bruta, é como se fosse a receita do bolo. Você pega a receita, você faz de acordo com a receita e você chega ao resultado. Mas nem todo bolo sai igual. Então, assim, conforme você vai fazendo, você vai descobrindo. E aqui eu coloco 2 exemplos de metodologia. Essa aqui é de Marconi Lakatos. Ela tem 3 grandes fases, que é a preparação da pesquisa, as fases, a execução e, no final, ele gera um relatório sobre os achados. E a de Loback, em que ela tem 9 fases e, no final, ela realiza a solução de um problema, mas o foco dela é desenvolver realmente uma solução palpável, digamos assim, um produto, um sistema ou qualquer coisa. Para vocês verem a diferença aí. Então, assim, existem várias metodologias no mundo, você pega a que mais se adequa a você. E se você achar que uma pode se complementar a outra, também não tem problema. Você pega 2 e junta. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma pós-graduação e o meu projeto é o desenvolvimento de um software. Então, o que eu fiz? Eu juntei 3 metodologias. Eu peguei a metodologia científica de Lakatos para fazer a parte de pesquisa. Aliás, vou falar de maneira geral. Peguei o método de design, que tem uma parte de pesquisa e de execução. E aí, dentro da parte de pesquisa, eu inseri a metodologia de Marconi Lakatos, porque ele é de científico de pesquisa. E dentro da parte de execução, eu inseri a metodologia de Scrum, que é para poder desenvolver o software. Então, você pode utilizar mais de uma, você pode fazer sua própria metodologia, mas eu não indico fazer a própria metodologia, porque a gente, como não cientista, a gente tende muito a tendenciar para o que a gente quer. Então, eu sempre vou arranjar uma etapa para dar o resultado que eu quero. Então, assim, é bom pegar uma já existente. E, por fim, a gente tem a estrutura geral. No referencial teórico, a gente vai fazer todo o embasamento técnico-científico para pesquisa, como eu falei. Você vai pesquisar todos os livros, os documentos, enfim, dependendo da sua pesquisa, se é documental, se é exploratória, se é bibliográfica, em campo. Você vai pegar tudo que você teve e vai colocar no referencial teórico, sempre citando os autores. É importante dizer que, principalmente quem quiser escrever artigo para congresso, para evento, enfim, para periódico, existe um software na internet que você coloca o seu trabalho e, a partir de 3%, ele já é considerado plágio, se você colocar a citação e não colocar a referência exatamente. Então, assim, existem softwares que já dizem se o seu trabalho é plágio ou não. Então, sempre citem. E o mais importante, sempre que vocês fizerem um parágrafo sobre algo, façam uma mini conclusão no final do parágrafo. E quando vocês fizerem um tópico, um subtítulo sobre algo, façam um último parágrafo de conclusão. Nunca terminem com citação, nunca terminem deixando o assunto aberto. Se eu estou falando de experiência do usuário, eu vou falar sobre todos os autores de experiência do usuário e, no final, eu vou dar o meu parecer baseado no que eu li. Eu não vou afirmar nada, porque eu não posso afirmar nada, eu só tenho especialização. Então, assim, eu não tenho cacife para afirmar nada. Mas, baseado nos autores que eu li, eu vou falar. De acordo com o autor X, Y, Z, então pode-se entender que design de interação é assim, assado e cozido. Sempre sem pessoal no referencial teórico. Você nunca pode dizer, eu pesquisei, nós pesquisamos. É sempre pesquisou-se, fez-se, mostrou-se. Sempre sejam impessoais em relação ao texto que vocês forem escrever. Os resultados, eles são os dados propriamente ditos. Ele pode ser apresentado em um tópico em formato de texto, de tabela, de gráfico, enfim, da forma que vocês quiserem.
Mas é importante dizer que nos resultados, você não dá a sua opinião, você só coloca o que você coletou. Então, assim, eu entrevistei, fez uma entrevista, foi um estudo de caso que eu fiz, de idosos com tecnologia. Então, eu entrevistei 100 idosos, desses 100, 40 eram mulheres, 60 eram homens, a faixa etária deles era de 60 a 70 anos, 30% deles estudava, 70% deles não estudava, 40% deles trabalhava. Enfim, você só vai colocar os dados puros. Na discussão é que você vai fazer o seu parecer perante os dados que você coletou. Aí entra aquela parte que eu falei para vocês, que você vai pegar e você vai começar a analisar os dados. Nossa, eu percebi que o número de pessoas que trabalham é muito diferente do número de pessoas que estudam. Então, eu chego a essa conclusão, que assim, as pessoas não conseguem levar trabalho e estudo juntos. Eu vejo que existem mais mulheres que trabalham e estudam do que homens que trabalham e estudam. Então, por que isso acontece? Isso leva aos delineamentos da tua pesquisa. Então, é nessa parte de discussão que você vai discutir sobre os dados. Consideração final e conclusão. Existe diferença entre as duas. Você pode fazer uma ou você pode fazer outra. Geralmente, a consideração final ela é indicada para pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque na pesquisa bibliográfica, você só vai fazer meio que uma revisão. Você vai ter achados, mas você não vai formular um resultado final, digamos assim. Enquanto que na pesquisa de campo ou experimental, você tem uma conclusão definida porque você avaliou um público específico, você coletou os dados, enfim, você fez tudo, você. A consideração final, ela realiza uma síntese do texto, ou seja, ela pega o que você viu no texto e aí no final você refuta ou você afirma a hipótese que você criou. Tipo, a gamificação foi legal, é importante para reciclagem? Aí você vai dizer, olha, de acordo com o estudo feito, gamificação é legal para reciclagem. Então, não é legal para reciclagem. Na conclusão, você vai sintetizar também, mas você vai colocar a resposta final para todos os problemas que você citou. Todos os objetivos. Seus objetivos foram cumpridos? Seus problemas foram respondidos? Você usa considerações finais quando você não tem respostas precisas. Então, assim, se eu não consigo achar uma resposta precisa para o problema que eu criei, então eu vou colocar como considerações finais, incluindo também propostas para estudo futuro. Por exemplo, eu não consegui descobrir, mas eu consegui descobrir outra coisa. E, assim, baseado no que eu descobri, pode ser feito um estudo sobre isso. Entendeu? Você propõe, porque a pessoa que vai ler teu trabalho e se interessar pelo tema pode dar continuidade à tua pesquisa. E, por fim, vem o resumo, que é a pesquisa resumida para identificação rápida por parte do leitor. Normalmente, ele tem de 150 a 500 caracteres, dependendo do tipo de publicação. E é muito importante que você faça uma contextualização breve no seu resumo, você fale a metodologia que você utilizou e você explicite os objetivos da tua pesquisa. Você não fala dos resultados. Porque quando você fala dos resultados, você está entregando toda a sua pesquisa no resumo, então a pessoa nem lê o texto. Você só fala o que você queria fazer e como é que você fez. E falando das citações. As citações, elas podem ser indiretas, quando elas não são citadas literalmente no texto, ou diretas, quando são citadas literalmente. Quando elas não são citadas diretamente, quando você lê o autor e você faz a sua análise do que o autor falou e cita, você só coloca o nome do autor, o ano em que ele escreveu o livro, enfim, e aí você coloca o seu pensamento baseado no que o autor fez. O que é muito indicado? É você só colocar autores muito antigos, chamados autores clássicos. Ou seja, aqueles autores assim que, sei lá, tipo, morreram, mas assim, ainda são muito referência em determinado assunto. Tirando isso, se você não achar de jeito nenhum mesmo assim, material bibliográfico, aí você pode colocar também autores antigos, mas a ideia é que você sempre coloque de 4 anos para cá. Você sempre pega os 4 últimos anos. Porque se você coloca autores mais antigos, tem coisas que mudaram. Você não vai pegar um autor de tecnologia dos anos 2000. 18 anos já se passaram, a tecnologia já mudou, a gente tem novas formas de tecnologia. Então, assim, o que ele falou não é mais referência para a gente, apesar dele ter sido referência numa época. Então, assim, você pega os autores só chamados clássicos, antigos. E o principal
você não utilize a PUD. Vocês sabem o que é a PUD? Aí quando você pega um autor de um livro que você não achou o autor, e você pega um livro de algum outro autor que citou Ponce. E aí eu vou pegar o que aquele autor falou de Ponce. Por que você não pega a PUD? Não é uma coisa que é obrigatório não pegar, mas eu não indico. Porque você não estava com o autor que escreveu. E assim, principalmente quando a citação é indireta, cada um faz uma análise muito pessoal do que foi escrito. Eu posso ler o mesmo texto que a Evelyn tem um pensamento diferente de mim. E ela vai colocar na pesquisa dela de acordo com o pensamento dela. Então, assim, quando a gente pega uma PUD, a gente, na verdade, não está pegando a fonte principal, a gente está pegando o pensamento do autor que colocou lá o texto. Então, isso não é uma coisa legal de se usar, porque você não sabe se é certo ou não. Foi o pensamento dele sobre aquilo. Quando a citação é direta, aí você tem que colocar tudinho. Você coloca entre aspas a citação exatamente como está escrito, e aí você coloca entre parênteses o sobrenome do autor, o ano e a página em que a citação se encontra. Quando ela é longa, aí você coloca ela no recuo especial, num parágrafo independente. Em alguns tipos de publicação, isso pode mudar. Então, assim, você vê o modelo de publicação que você tem e aí você coloca. Mas, normalmente, é assim, entre parênteses, coloca o nome, a data e a página. A mesma coisa também, peguem autores novos, não autores antigos. Existem outras formas de identificar a citação, tanto direta quanto indireta, mas eu costumo utilizar essas que são as mais fáceis para não confundir a cabeça de ninguém. Tipo, peguem essa como exemplo e usem para a vida, para não terem trabalho. E, por fim, existem os modelos de pesquisa, que aí entra a parte que vocês queriam. As pesquisas elas podem ser apresentadas em artigo científico, que é uma apresentação sintética dos resultados da pesquisa. Ele pode ser um artigo completo, um artigo expandido ou um artigo resumido, dependendo do congresso, enfim, do que for. Ela pode ser um paper, também normalmente em artigo periódico, que é um texto pequeno de 2 a 5 páginas. Um ensaio, que é uma exposição metódica dos estudos realizados. As comunicações científicas, que elas são limitadas, normalmente são apresentações em congressos, seminários, enfim. E depois que você faz a apresentação, você publica sobre isso em algum canto. Então, assim, pode ser apresentado dessa forma também. Em pôster, que ela é uma pesquisa igual a todas as outras, só que ela vai ser estruturada em formato de cartaz para sessões científicas. Normalmente o autor fica do lado do pôster para explicar, para esclarecer. Ou informe científico, que é um relato escrito que divulga os resultados parciais ou totais da pesquisa. Normalmente ele é conhecido também como, pode ser chamado também de artigo resumido, ou então tipo processo em curso. É importante dizer para vocês que publicar é bem legal, mas assim, escolham um tema quando vocês forem escrever artigos, um tema que vocês gostem, para vocês escreverem coisas bacanas. Assim, não adianta a gente querer falar sobre assuntos que não são interessantes, ou então tentar resolver problemas que já têm solução. Você pensa no problema e você pensa, tipo, eu consigo resolver isso agora? Se você conseguir pensar numa solução para aquilo, é porque não precisa de pesquisa para aquilo. Então, você vai procurar outra coisa que você não consiga resolver na hora que você tem que pensar. E o mais importante, a publicação, ela tem qualis. Vocês conhecem isso de qualis e tudo mais? Então, existe a plataforma da CAPES chamada Sucupira, que você pode pesquisar os periódicos lá de acordo com qualis. Os qualis mais altos são A1 e A2. E aí vem o B1, B2, B3, acho que se não me engano tem até o B5, aí C1, C2. Existem vários tipos de periódicos. Eu aconselho a publicar em periódicos mais do que em congressos, porque os periódicos eles têm um qualis maior do que congresso. E existem periódicos mensais, mas normalmente o periódico paga. Então aí tem que verificar o que tem que verificar o que por exemplo, tem um periódico muito legal que é o IDEAR, que é o Jornal Internacional de Pesquisa em Educação e Tecnologia, traduzindo para o português. E o qualis dele é A2. Assim, a dificuldade de você ser aprovado num qualis A2 é muito maior do que num qualis B, porque assim, as métricas são maiores, a análise é maior, enfim, tudo é maior. Mas, assim, quando você passa, você sabe que se você tiver vontade de continuar a vida acadêmica, seja um mestrado, um doutorado, você tem muito mais chances do que uma pessoa que teve, tipo, 10 publicações com qualis B. E você tem uma publicação com qualis A, você passa na frente dessa pessoa.
Então, assim, verifiquem isso, mas também não publiquem pensando em quali, gente. Façam o que vocês gostam. E, por fim, essas foram as referências que eu utilizei. Eu trouxe todas aí, são livros. Se vocês quiserem, posso passar para vocês, se eles estarem disponíveis. É isso.